Vamos lá então resolver algumas questões da lista 3. Algumas questões que são mais interessantes aqui da lista para ajudar vocês. Então vamos lá. Vamos começar com a questão 9 da lista 3, como está escrito aqui. Ele diz o seguinte: o som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 metros. Então o primeiro dado que o enunciado dá para a gente é o comprimento de onda. Depois ele continua: sendo assim, determine a mínima frequência. Opa, já quer a frequência. Vamos lá, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Então, independente de como ele está dizendo aqui, ele quer a frequência, né? E nos dados, ele nos diz que a velocidade de propagação no ar é de 340 metros por segundo. Aqui é simples, né? A gente vai usar a nossa já conhecida equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Se ele quer a frequência, eu passo o lambda aqui que está multiplicando. O lambda está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então vai ficar F igual a V sobre lambda. Substituindo os dados, eu tenho que V igual a 340 metros por segundo. Vamos escrever assim, vai ficar mais fácil depois. Metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda. O comprimento de onda é 17 metros. Posso cortar aqui metro com metro aqui em cima. 340 por 17. É só você lembrar que 34 dividido por 2 vai dar 17. E como aqui é 340, né, vai ficar 20. E aqui só sobrou 1 sobre segundo aqui, ó, vezes 1 sobre segundo na unidade. 1 sobre segundo a gente sabe que é hertz, então a frequência é 20 hertz. Vamos circular a resposta aqui. Beleza. Então, questão tranquila, utilizando a equação fundamental da onda que a gente já está acostumado a trabalhar. A questão 10 agora é um pouco mais complexa. A questão 10. Para resolver ela, a gente precisa saber primeiro o que é uma onda estacionária, e a gente precisa saber também a relação entre comprimento de onda nos modos de vibração numa onda estacionária na corda. Nas dicas da questão aí, ele informa pra gente que lambda n, ou seja, ele dá essa fórmula pra gente, né? Ou seja, o comprimento de onda do enésimo harmônico ou do enésimo modo de vibração é igual a 2 vezes L, que é o comprimento a distância entre as extremidades da onda estacionária, dividindo pelo N, que é o número do modo de vibração, ou se você preferir, é o número de ventres na corda. E também a gente tem que V é igual a lambda F. Nesse caso a gente coloca o N porque para cada valor do modo de vibração a gente vai ter uma equação diferente, vezes Fn. Vamos ver o que ele está perguntando. Isso são os dados que a questão forneceu para a gente. Ele está dizendo o seguinte: a figura representa uma configuração de ondas. Acompanhe aí comigo a questão 10 na lista, que eu não vou ficar desenhando aqui a figura que está aqui não. A figura representa uma configuração de ondas estacionárias em uma corda, vibrando com frequência de 60 Hz. Então ele informa para a gente também a frequência, que é de 600 Hz. A distância entre as extremidades é de 0,60 metros. Então ele nos diz também que a distância entre as extremidades da onda estacionária é 0,60 metros. Beleza? O que ele está perguntando aqui? Letra A. Ele pergunta para a gente o comprimento de onda das ondas componentes dessa configuração. Então ele quer o lambda, né? Ele quer o lambda n. A primeira coisa que a gente faz é determinar quem é esse n. Esse n representa os modos de vibração, ou o número de ventres na configuração de onda estacionária. Para quem não lembra, vamos tentar desenhar aqui. 1, 2, 3, 4... Não vai dar certo. Eu não estou acostumado a usar essa caneta aqui. Vejam na figura aí da questão 10. É uma figura de onda estacionária que tem 4 ventres. 1, 2, 3, 4. Então 4 ventres, então n é igual a 4. Então dessa fórmula aqui, eu sei que o lambda que eu quero é o lambda 4. Vai ser igual a 2 vezes o comprimento, a distância entre as extremidades da onda estacionária, dividido por esse n, que agora é 4. 2 dividido por 4 vai dar 1 sobre 2. Então isso aqui vai ficar, vou fazer aqui embaixo, lambda 4, que é o que ele está pedindo. Aqui, ó, dividiu em cima e embaixo por 2, vai ficar L sobre 2. Quem é L? A questão deu pra gente. É 0,60. Vai ficar 0,60 metros dividido
por 2. Então a gente chega aqui, lambda 4 é igual a 0,30 metros. Pronto, já temos a letra A resolvida. Pergunta o comprimento de onda. Agora a letra B, ele pergunta pra gente, ó, a velocidade de propagação na corda das ondas componentes dessa configuração, ou seja, ele quer o Vn. Quem é o Vn? Bom, a gente tem aqui na equação fundamental não ondulatória, que também vale para ondas estacionárias, Vn igual a lambda n vezes Fn. O n a gente já estabeleceu que é igual a 4. Então, a equação fundamental da ondulatória fica assim. V4, que é a velocidade de propagação do quarto harmônico nessa corda, é igual a lambda 4, que é o comprimento de onda do quarto harmônico, vezes a frequência do quarto harmônico. Essa frequência, a questão deu pra gente também aqui, ó, é 600 Hz. Então é só uma questão de substituir os dados. Esse V4, que é a velocidade dessa onda nessa configuração, vai ser igual ao lambda, a gente já achou ele aqui no item anterior, então é 0,30 metros, vezes a frequência, que é 600 Hz. Beleza? É só fazer essa conta aí. V4 igual a... A gente já sabe que a velocidade vai dar em metros por segundo. 0,30 vezes 600. Vamos fazer o seguinte. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem essa conta. Eu vou fazer assim. 0,3 é igual a 3 dividido por 10. Então, 0,3 vezes 600 é igual a 3 vezes 600 dividido por 10. Corta um zero aqui, um zero aqui. 3 vezes 60 vai dar 180. Então, o resultado deu 180 metros por segundo. Essa é a nossa resposta final da letra B. Beleza. Vamos para a questão 11. A questão 11 é mais teórica. Basicamente você não precisa fazer conta, é só você interpretar. Então, questão 11. Diz o seguinte, ó. Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá, com seu comprimento efetivo, harmônico fundamental, o som produzido tem frequência de 440 Hz. Aí é um dado que a questão nos deu. Não vamos usar, porque como vocês vão ver é só uma questão de interpretação, mas é bom ter o costume de anotar os dados que a questão dá pra gente. Se a mesma corda do violão é comprimida na metade do seu comprimento, a frequência do novo harmônico, aí o que acontece? Então ele está dizendo o seguinte, ó, L, que é o comprimento da corda, vou chamar ele só de L, beleza. Aí ele está fazendo a seguinte pergunta: e se eu pegar o L e substituir por L sobre 2? Né? Se eu diminuir pela metade o comprimento dessa corda, o que acontece? Aí tem as alternativas, ó. E a pergunta que ele faz é com relação à frequência. Então, se eu fizer essa transformação aqui, vou pegar uma outra cor. Se eu fizer essa transformação no comprimento da corda, o que acontece com a frequência? É isso que ele está perguntando. E para isso, para a gente fazer essa análise, ele nos dá duas equações. Vou pegar o preto de novo. Ele nos diz que lambda n é igual a 2 vezes L sobre N, onde novamente N é o número de ventres da configuração da onda estacionária. Se for o primeiro harmônico, né, frequência fundamental, vai ser 1 aqui, em vez de N. E ele nos diz também que a frequência, as frequências dos harmônicos na corda, é igual a N sobre 2L vezes a velocidade de propagação na corda. Então, vamos analisar o que acontece se eu fizer isso aqui. Se eu diminuir o comprimento da corda pela metade. Antes disso, então, o que a gente vai analisar é basicamente... Deixa eu ver aqui. Ele está perguntando sobre a frequência, né? Beleza. Então, nós vamos analisar é aqui, ó. Nós vamos pegar essa expressão. Vamos pegar essa expressão e vamos pensar o que acontece se eu diminuir o L pela metade. Em vez de colocar o valor aqui, L sobre 2 aqui, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho uma fração, vamos dizer que, só para a gente raciocinar de maneira mais fácil, vamos dizer que a frequência é igual a, sei lá, 10. 10 dividido por... Tá, vamos fazer o seguinte.
frequência é igual a um número aqui. Vamos supor que essa conta que a gente faz aqui dá 10. Só para ilustrar o que acontece quando o denominador se reduz à metade. 10 dividido por 5. Onde 5 é o comprimento. Vamos colocar 100. Ficar um número redondo, né? 10. Beleza. Então vamos supor que o resultado dessa conta aqui em cima, os números, vai dar 100. E aqui embaixo o comprimento da corda é 10. Vamos pensar o seguinte. Isso aqui, se eu não fizer nada, vai dar... Corta 0 aqui, vai dar 10. Beleza? Mas e se eu diminuir pela metade o comprimento aqui embaixo? O que acontece se eu tornar isso aqui pela metade? Pela metade disso aqui é 5. Então, se eu diminuir o denominador aqui pela metade, você pode fazer essa conta, vai dar 20. Então, o que aconteceu? Se eu pegar o denominador e diminuir ele pela metade, o resultado final vai ser o dobro. Beleza? Aqui, ó, dobrou. Só com esse raciocínio aqui você já responde a pergunta. Ó. Então ele nos diz, se eu reduzir o tamanho da corda pela metade, fazer essa operação aqui, o que acontece com a frequência? A gente viu aqui nesse exemplo simples, isso aqui vale para qualquer número, que se eu dividir a frequência, o tamanho da corda pela metade, o resultado final vai duplicar. Então a gente já pode observar as alternativas aí. Ó. A única que fala em dobrar a frequência é a letra B. Então a gente já pode marcar a letra B de cara aqui. Ó. A letra B. A letra B diz o seguinte, ó, a frequência dobra porque o comprimento de onda foi reduzido pela metade. Beleza? Só tem que fazer esse raciocínio, não precisa fazer conta nenhuma. É só você perceber que se o denominador diminuir pela metade, a frequência vai dobrar. De acordo com esse raciocínio que a gente fez aqui. Ó. Eu fiz um exemplo numérico para ficar fácil de a gente raciocinar. Se o denominador é 10, o resultado dessa conta deu 10. Se eu diminuir o denominador pela metade, em vez de 10 for 5, o resultado duplica, né? O resultado dobra. Então a mesma coisa vai acontecer aqui, nessa expressão mais complicada. Se eu reduzir o comprimento da corda pela metade, a frequência vai dobrar. O que nos leva até a letra B. Então a letra B é a alternativa correta da questão 11. Vamos fazer agora só mais duas questões. A questão 13. A questão 13 é muito interessante. Deixa eu trocar essa cor, vou colocar pincel preto. Questão 13. É uma questão grande, mas assim, ela carrega muito conteúdo teórico. Não precisa fazer conta nem nada, mas ela carrega um conteúdo teórico interessante. Ela diz o seguinte: o debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Então a gente tem a figura aqui, ó. A gente tem uma fenda, a gente tem, sei lá, imagina que isso aqui é um laser, né? Um laser que joga a luz aqui. E a gente tem, depois dessa fenda, a gente tem uma dupla fenda. E aqui a gente tem um anteparo, onde aparecem franjas, que horas são claras e horas são escuras. Aqui é uma franja escura e aqui não tem nada, né? Uma franja clara. Aí outra escura aqui e assim vai. Vocês vão ver na aula de amanhã, na aula do dia 3, que isso daqui é um padrão de interferência. Vou mostrar para vocês no simulador agora. Observem o desenho aí, que meu desenho com esse lápis aqui, eu não tenho costume e o desenho fica pior ainda do que o de costume. Então isso aqui acontece, beleza. Aí ele diz que tem uma forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo, uma fenda e no segundo, duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e escuras. Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria. Aí tem as alternativas aí para você marcar. Primeira coisa aqui, cara, se você... Qualquer questão falou de fendas, tem duas fendas aqui. Tem uma fenda aqui. Falou de fenda tem a ver com difração. O cara falou de fendas, já tem que pensar em difração. O que é a difração? É a capacidade de uma onda contornar obstáculos. Ou fendas, né? Contornar obstáculos e fendas.
Então, se tem fenda, você já pensa em difração. Só com essa informação você já consegue reduzir bastante aí as questões. Vamos lá. Primeiro que difração é uma propriedade ondulatória, né? Então as questões que falam de teoria corpuscular você já pode descartar. Então a letra A não vai ser, porque fala de teoria corpuscular. A letra B também não vai ser, porque ele fala de teoria corpuscular. Então só pode ser a C, a D ou a letra E. Beleza? Vamos analisar uma por uma. Letra C. Ele diz que esse experimento deixa clara a natureza da luz ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e polarização. Vamos ver. Sim. Primeiro a gente eliminou as questões A e B pelo fato de se referirem à teoria corpuscular. Não pode ser teoria corpuscular, tem que ser ondulatória, porque apresenta fendas, então fendas é difração. Então a gente eliminou a letra A e B, porque fala de teoria corpuscular. Mas a gente pode eliminar também todas as alternativas que não falam de difração. Porque se a gente viu fendas aqui, você já pode pensar em difração. Vamos ver. Aí a letra C fala de difração. A letra D não fala de difração. Então você pode eliminar a letra D também. Então só de olhar para a figura e saber que difração é uma característica ondulatória, você já elimina 3 alternativas. Só sobrou a letra C e a letra E. Se daqui em diante você já não souber mais, a sua chance de acertar já é 50%, né? Então vamos lá. Vamos ver o que a letra C fala. A letra C diz que é ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e polarização. A letra C está incorreta também. Porque se vocês se lembram, a polarização... Se vocês não leram ainda no livro, eu vou falar para vocês na aula que vem. A polarização é o ato de filtrar, sim, em termos mais fáceis de entender, é o termo de filtrar a vibração. De maneira que você só deixa passar a vibração em determinada direção, na direção que você escolher. Esse fenômeno aqui não tem nada a ver com polarização. A onda não está sendo filtrada, né? O cientista aqui está jogando um feixe de luz aqui, ela está passando pelas fendas, se tem fenda está ocorrendo difração, e chega aqui, os raios de luz batem aqui e formam essa figura. Então não tem nada a ver com polarização. Então a gente pode descartar a letra C. Então por eliminação, só sobrou a letra E. Então a letra E é correta. O que a letra E diz? É ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e interferência. E realmente o que acontece é interferência aqui. Tem um simulador, vou mostrar para vocês na próxima aula, que mostra justamente isso, a interferência. Vamos lá. Ondas. Então, aqui, interferência, vou colocar luz. Então, se eu gero 2 pulsos de luz aqui, né, vai ocorrer interferência entre eles, aonde nessas linhas aqui, não sei se está aparecendo o mouse, nessas linhas a interferência é destrutiva, então a intensidade é menor, a amplitude é mais baixa, e nessas regiões aqui, a interferência é construtiva, então a intensidade é maior. Eu posso colocar uma tela aqui, onde essa tela deixa marcado as regiões da onda onde ocorre a interferência construtiva. Então é justamente isso aqui que acontece no experimento. Observem a figura na questão 13. É justamente isso aqui. A gente tem 2 fontes, que no caso da figura são 2 fendas, estão gerando ondas, né, circulares aqui, e elas interferem, e quando bate nessa tela, gera essa figura de interferência. Então realmente a resposta da questão é a letra E. Beleza? Vamos para a próxima então. A questão 14. A questão 14 é simples, é só jogar na fórmula, não tem segredo. Vamos lá, questão 14. Diz o seguinte: uma corda feita de um material cuja densidade linear... Então, primeiro dado que ele está dando para a gente, a densidade linear. Estou usando aqui a letra μ, letra grega μ. Ele diz que é 0,01 kg por metro. Então, uma corda feita de um material cuja densidade linear é essa daí, está sob tensão provocada por uma força de 900 newtons. Então, a força de tração na corda, de tensão, ele está dizendo que é 900 newtons. Os suportes fixos distam de 0,9 metros. Então, ele está dizendo também a distância entre as extremidades aqui da onda estacionária é 0,9 metros. Deixa eu fazer um M minúsculo
apagar esse negócio. Isso. Metros, beleza. Faz-se vibrar a corda transversalmente e essa produz ondas estacionárias representadas na figura a seguir. Observem a figura aí da questão 14. Dessa figura a gente já sabe que essa onda estacionária está no terceiro harmônico. Terceiro harmônico. Ou seja, nessas fórmulas que aparecem aí, o N tem que ser igual a 3. Vou reescrever a fórmula que ele dá pra gente aqui. É igual a N sobre 2L. É a fórmula da frequência da onda estacionária numa corda. A força de tração na corda, dividido pela densidade linear. Então aqui o que ele pede, tá, faz vibrar a corda transversalmente e a produção estacionária representada na figura. Aí lá embaixo da figura ele diz, sabendo que a expressão para a frequência dos modos de vibração na corda é dado por essa expressão aqui, por essa fórmula, qual a frequência das ondas componentes por superposição causa essa vibração? Então ele quer a frequência. Como o harmônico é o terceiro, o N é igual a 3, ele está pedindo para a gente então o F3. Vou escrever melhorzinho aqui, F3. Então, F3 igual, só usando essa fórmula aqui, 3, né? Onde tinha N eu coloco 3, dividido por 2L, que multiplica a raiz da força de tração na corda sobre μ. Agora eu vou substituir os dados que ele deu pra gente. Ó. Vou fazer aqui do lado de cá. Então F3 é igual a 3 dividido por 2 vezes qual é o comprimento da corda? 0,9 metros. Eu vou fazer sem a unidade para a conta não ficar muito poluída. Então 0,9 vezes a raiz de F, que é a força de tração na corda, 900 newtons, dividido pela densidade linear, que é 0,01. Isso aqui você pode jogar na calculadora, pode fazer da maneira que você quiser. Então F3 é igual a... Eu vou dividir em cima e embaixo aqui por 3, vai ficar 1 sobre 2 vezes 0,3. Se você quiser só jogar na calculadora e obter o valor final, você pode também, não tem problema. 900 dividido por 0,01. Deixa eu pegar a calculadora aqui para adiantar o nosso lado. Vamos lá. 900 dividido por 0,01 vai dar 90.000. F3 igual a 1 dividido, ó, 2 vezes 0,3 aqui embaixo vai dar 0,6. Certo? Aqui deu 90.000. Isso aqui deu 90.000. Raiz, né? Que é igual a raiz de 90.000, se você manja de notação científica, é 9 vezes 10 a quarta potência. Isso aqui vai facilitar a gente fazer conta. Então, 9 vezes 10 a quarta, ainda dentro da raiz. Beleza? Eu vou criar mais um espacinho aqui. Então, a frequência que ele está pedindo para a gente é igual a 1 dividido por 0, opa, tem que me acostumar a escrever nesse negócio, 0,6. Agora aqui, a raiz de um produto é o produto das raízes. Então eu vou tirar a raiz de 9, que é 3. Isso aqui não é 1 menos, é 1 vezes 3 vezes, e a raiz de 10 a quarta, que é 10 ao quadrado. Opa, falei quadrado, escrevi 3, quadrado. Vai dar, novamente posso escrever aqui em cima e embaixo, ou se dividir em cima e embaixo por 3, vai dar 10 ao quadrado, dividido por 0,3. Isso aqui é 100, dividido por 0,3. Vamos na calculadora de novo para adiantar. 100 dividido por 0,3 vai dar 333. O que ele está falando aqui? Vai dar 333, muitos números 3 aqui, uma dízima periódica infinita. Vamos ver, não tem essa alternativa, então a gente errou em algum ponto aqui. Vamos ver onde a gente errou. Vamos lá, é bom a gente ver, pessoal, que a gente erra que a gente acaba aprendendo mais. Vamos lá se eu errei os dados, ó. Densidade 0,01 kg por metro, tá certo. Força de tração 900 newtons. A distância aqui é 0,9 metros, tá certo. É o terceiro harmônico, sim. Tudo certo, ó. Vamos ver.
3 sobre 2L. Aqui em cima eu dividi em cima e embaixo por 3 deu 0,3. Aqui sobrou 1 sobre 2, deu 0,6. Aqui 900 dividido por 0,01. 900 dividido por 0,01. 90.000. Tá certo? 90.000 é 9 vezes 10 à quarta. Aqui deu 3 e 10 ao quadrado. Ah, sim, aqui está o erro. Aqui está o erro, pessoal. Quando eu dividi em cima e embaixo por 3 aqui, o resultado não é 0,3, é 0,2. Pronto. 0,2. E apago isso daqui. Agora sim, 100 dividido por 0,2 é igual a 500. Que é a letra E. A letra E da questão. Vou escrever a letra E assim para ninguém confundir. Beleza? Isso conclui a nossa resolução dessas questões por hoje. São as questões assim, mais interessantes, principalmente essa questão 13 aqui, que ela envolve vários conceitos assim, teóricos importantes, né? A difração, você tem que saber o que é polarização, o que é interferência. Beleza? Então estudem aí, tentem fazer vocês. Qualquer dúvida, vocês tirem na aula. Beleza? Bons estudos.